Seja bem-vindo ao novo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana fazemos o retrato de um país que tem andado nas bocas do mundo por estes dias em que se realiza a primeira greve geral em 12 anos. A conversa com o cronista do Expresso e comigo, Paula Santos, arranca dentro de instantes. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Olá, Miguel. Olá, Paula. Comecemos pelo título da sua crónica semanal na edição do Expresso. As pessoas estão melhor, o país é que não. É que esta frase é uma resposta a uma outra de Luís Montenegro, nos tempos da Troika, em que referia o inverso. Dizia então, Montenegro, que era o país que estava melhor, mas que as pessoas não o sentiam. E agora, o Miguel traça um retrato de um país que, apesar do que disse esta semana a Economist, não melhorou em várias áreas. E o Miguel enumera quais. Quer começar por aí? Bom, eu acho que a análise que a Economist faz, extremamente elogiosa e positiva da nossa economia, é uma análise sobre a espuma das coisas, não sobre o substrato delas. Nem sequer é uma análise conjuntural, é uma análise pela aparência. Como o turismo está a incentivar muitas receitas e muita atividade económica, a Economist conclui que estamos ótimos. E depois vai ver indicadores que são indicadores conjunturais, mas não vê por dentro, por exemplo, que o turismo tem um outro lado, que é o congestionamento no aeroporto de Lisboa, é a subida brutal dos preços da habitação, que torna quase impossível para a classe média, já nem diga abaixo dessa, conseguir uma habitação no centro das cidades, quer dizer, um encarecimento dos serviços, uma quantidade de problemas que estão lá embaixo no fundo, que quem olha de fora não vê à superfície. Isto faz-me lembrar um bocadinho uma mania que os correspondentes estrangeiros de antes tinham quando visitavam um país, que era ficarem pelas conversas com os motoristas de táxi, e a partir daí eles achavam que já tinham percebido tudo o país. Não direi que é o caso desta análise da Economist, mas de facto eles ficam por indicadores que são importantes, mas que não refletem o estado do país, quando muito refletem durante um trimestre, digamos assim. É verdade que a inflação não está a subir, é verdade que estamos com pleno emprego, é verdade que os salários subiram, é verdade que o déficit em percentagem do PIB não subiu, ainda continua na casa positiva, isto é, ainda não está como os franceses ou os italianos, por exemplo. Agora, as coisas de fundo, aquelas coisas que são necessárias para o país arrancar, estão piores. O Miguel fala na saúde, transportes, educação, justiça, só para dar alguns exemplos, não Tirou é? umas palavras da boca, tudo aquilo que é importante. Tudo aquilo que é importante para a qualidade de vida das pessoas. Saúde, educação, transportes, habitação e justiça. Tudo isso não está melhor, como está francamente pior de ano para ano. Apesar disso, a sua percepção é que aparentemente os portugueses estão melhor do que se pensa. Porquê? De facto, eu digo lá que cada vez que eu venho a Lisboa, é uma vez por semana, eu fico absolutamente impressionado com o parque automóvel de Lisboa. E já agora do Porto também, embora se calhar não tanto como em Lisboa. Mas em Lisboa é impressionante. Paulo, é aquilo que eu digo, não faço 1 quilómetro em Lisboa, que eu não veja 2 ou 3 carros dos últimos modelos da Mercedes. Cada carro desses custa para cima de 100 mil euros. Eu sei que os portugueses gostam mais de gastar dinheiro com o carro do que com qualquer outra coisa, mas de qualquer maneira é um índice de bem-estar. Aliás, se olharmos para os números da venda de automóveis em Portugal, no primeiro semestre tinham aumentado 16% as vendas de automóveis. Portanto, isto significa que, de facto, que os portugueses estão bem, nota-se isso. Os restaurantes estão cheios completamente. Se nós queremos jantar uma sexta-feira, um sábado em Lisboa, é preciso marcar com 2 ou 3 dias de antecedência. E, portanto, todos os sinais de bem-estar estão lá. Agora, como eu digo, a economia profunda, aquilo que faz mexer a economia profunda, não está. Esta economia baseia-se, de facto, em estrangeiros, nos que vêm fazer turismo e nos que vêm trabalhar para nós. A verdade é que esta distinção da Economist não podia ter chegado em melhor altura para o governo, na véspera de uma greve geral, a primeira em 12 anos.
Falemos então deste protesto. Compreende as razões dos sindicatos? Bem, a principal razão para mim é conjuntural, politicamente. Quer dizer, eu compreendo que os sindicatos se sintam surpreendidos com um pacote laboral que ninguém tinha falado antes, que não foi falado no programa eleitoral do governo, que não foi falado na campanha eleitoral e de repente aparece-nos um pacote laboral com mais de 100 alterações à legislação laboral existente. Nesse aspecto eu compreendo que eles não tenham gostado e parece-me que a reação do governo foi tentar ver se conseguia pegar aquilo. Quando viu que havia demasiadas resistências, sobretudo por parte do UGT, começou a dizer, não, mas não se precipitem, não é preciso fazer greve, porque isto ainda não está fechado, ainda vamos negociar, quer dizer, mas foi tarde que o governo disse isso, foi tarde e eu acho que prejudicou uma discussão que tem que ser feita sobre a atualização da legislação laboral. Eu acho que essa discussão tem que ser feita e este pacote laboral, quando tem coisas que a meu ver estão completamente erradas e injustas, como o prolongamento da precariedade em relação aos contratos a prazo, tem outras que é preciso olhar para elas, como o banco de horas. É necessário olhar para elas porque não podemos continuar grudados a direitos laborais que faziam sentido há 50 anos atrás, mas que hoje em dia não fazem sentido, ou se fizerem sentido, vão levar muitas empresas à falência. Então acha que neste caso, neste processo de diálogo, quem esteve pior foi o governo? O governo esteve pior, porque o governo só fez o diálogo quando percebeu que iam levar com uma greve geral em cima. O governo devia ter começado por chamar os sindicatos e dizer, mas senhores, nós achamos que é preciso mudar a legislação laboral em função de tudo o que está a mudar na economia, a digitalização, a inteligência artificial, o trabalho à distância, quer dizer, são tudo coisas novas que não existiam quando esta legislação laboral foi feita e temos que olhar para isto para ver como é que podemos salvaguardar os direitos dos trabalhadores ou até acrescentá-los sem pôr em causa a sobrevivência das empresas. Aí é que se começava o diálogo. Agora, como o governo apresenta logo um pacote com todas as suas soluções e com um ar de quem não ia recuar nem um metro, eu percebo a revolta das centrais sindicais, quer dizer, percebo, porque ninguém gosta de sentir-se desconvidado para uma mesa onde vai ter que comer. Escreve esta semana no Expresso e já aqui nos referiu também que estas alterações que estão em cima da mesa têm tanto coisas boas como más. E será por causa das boas que elas levantam tanta resistência? Quer explicar um pouco melhor? Bom, aí eu dou razão ao governo, porque qualquer reforma que seja necessário fazer vai no bom sentido, mas qualquer reforma vai encontrar uma quantidade de resistências. Só não me encontra se de facto não for uma reforma. Se não, se aparentemente mudar as coisas não mudando nada, aí não há grande resistência. Agora, se realmente quer mudar as coisas, de certeza que vai encontrar grandes resistências no mundo laboral, no mundo sindical e não só. E por isso é que eu digo que mais do que pelas coisas más, que o governo vai ter que recuar, obviamente, como o prolongamento dos contratos a prazo, ou uma empresa poder contratar a prazo alguém que nunca foi contratado em termos definitivos e, portanto, pode ficar toda a vida a ser contratado a prazo. Eu acho que aí o governo vai ter que recuar e vai recuar. Isso são as coisas más. As coisas boas são, por exemplo, eh, definir melhor os serviços mínimos na greve dos setores públicos. E vimos agora que ainda agora a Comissão Arbitral resolveu não fixar serviços mínimos para o funcionamento do metro de Lisboa, que vai ter que encerrar. Isto não é admissível. Não é admissível que greves setoriais, e quase todas na função pública, tenham como consequência principal prejudicar os outros trabalhadores. Mas o Miguel, só para fecharmos este tema, acredita mesmo que no fim de tudo isto o que vai acontecer é um recuo do governo? Sim, o governo vai recuar, obviamente. A UGT também vai recuar na sua colagem à CGTP, e a CGTP, como sempre e como eternamente, não fará qualquer acordo e manter-se-á na sua. Agora acho que o governo tem que recuar, ou então, melhor ainda, deve partir do zero, quer começar outra vez, quer chamar os sindicatos, sobretudo a UGT, e dizer, vamos fazer de conta que não há nada em cima da mesa. Mas há estas questões para discutir. Vamos abrir a discussão sobre elas. Mas isso é de alguma maneira admitir que aquilo que foi feito até agora foi errado, não é? Foi errado, foi muito mal gerido pela Ministra do Trabalho, que de vez em quando foge-lhe a boca para aquilo que ela verdadeiramente pensa, e aí parece-me que ela pensa muito mais do lado do patronato do que do lado dos trabalhadores, e não sabe explicá-lo,
Portanto, isso foi tudo mal feito e realmente eu acho bem que Luís Montenegro tenha chamado assim a condução das negociações numa fase posterior à greve. Já por aqui falámos de números e temos estado a falar de economia e seguimos o caminho dos milhões, a que também faz referência num outro ponto do seu artigo esta semana no Expresso, para falar de investimento em defesa. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas disse esta semana em entrevista que Portugal vai precisar de investir 67 mil milhões no futuro em equipamento militar. É uma declaração e é sobretudo uma intenção que lhe merece, Miguel, críticas. Sim, vamos lá ver. Eu percebo que o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas se possa pronunciar em termos genéricos sobre a política de equipamento das Forças Armadas, mas não lhe reconheço legitimidade para se pronunciar sobre a política de defesa nacional. Pode dar a sua opinião, mas não pode falar ex-cátedra, porque isso é uma decisão política, e ele não é político, ele é militar, ele executa as decisões dos políticos. Quando ele aparece a dizer que preparem-se, porque em 20 anos já ter que gastar 67 mil milhões, e atenção, Paula, parênteses, os 67 mil milhões é partindo do princípio que vamos aumentar em 3% o esforço de equipamento, não em 5%, porque aí seria muito mais. Mas quando ele aparece a dizer isto, de certa maneira é como se ele dissesse isto é um facto consumado. Políticos têm que vir atrás, é assim, nós precisamos de 2 submarinos, precisamos de 3 fragatas, precisamos de mais 15 mil homens nas forças terrestres, precisamos de mandar tropas para a República Checa, para a Eslováquia, para a Roménia, para a Lituânia, e isto vai-nos custar 67 mil milhões em 20 anos. Ora, isto é uma definição de tudo o que é política de defesa nacional. Não cabe ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas fazer isso, cabe ao Governo e ao Ministro da Defesa. E acha que quando o chefe de Estado vem com este caderno de encargos, de alguma maneira, ele já conhece a posição do Governo ou está a antecipar o nível de exigências? Paula, a posição do Governo, normalmente, deste Governo e todos os governos, é ir atrás daquilo que os militares querem. E eu nunca mais me hei de esquecer de uma coisa que na altura foi muito falada, depois passou, foi uma carta descoberta, uma comunicação, não era uma carta, uma mensagem do embaixador americano em Lisboa para o Departamento de Estado americano, a dizer que os militares portugueses estavam sempre a querer mais equipamento e só se contentavam com o suprassumo da arte. Não era qualquer coisa, eles queriam o melhor do melhor a cada momento. Continua a ser o caso, e os governos têm ido atrás. Eu acho que este ministro Nuno Melo já deu indícios suficientes de estar perfeitamente alinhado com o ANATO, estar perfeitamente alinhado com a vontade do presidente Trump e, consequentemente, estar alinhado com o desejo das Forças Armadas, que é legítimo, que é natural, de quererem cada vez mais e melhor equipamento militar. A questão é que um país que não é rico como Portugal, um país que tem problemas graves de pagar poucos salários, não conseguir atrair médicos, não conseguir atrair professores, etc., esse país tem que fazer as contas e saber se pode, de facto, continuar a gastar dinheiro, por exemplo, em missões no leste europeu, como eu escrevo ao mesmo tempo que nos cometem missões no Atlântico Norte, também cometem no Oriente Terrestre da Europa. Não é possível. E com o investimento na defesa, cumprimos o período regulamentar deste podcast e entramos no improviso. A Austrália tornou-se o primeiro país do mundo a proibir o uso das redes sociais por menores de 16 anos, após a entrada em vigor da lei aprovada pelo Parlamento. Imagino que me vai dizer que concorda com a medida, e a minha pergunta é se acredita que se trata de um tipo de decisão que pode vir a fazer caminho e pode vir a repetir-se pelo mundo fora. O que é que acha, Miguel? Bem, primeiro concordo 200% com a medida, só acho que devia ser extensiva a toda a gente. Eu, se pudesse, proibir as redes sociais, pura e simplesmente, para toda a gente. Acho que são um cancro nas democracias, são um cancro nas relações humanas, são um cancro nas relações profissionais, são um objeto de crime, de calúnias, de difamações, de organizações criminosas, e portanto eu proibia, pura e simplesmente. Mas é bom que se comece, pelo menos, como fez a Austrália, até aos adolescentes com 16 anos, só daí para cima é que podem aceder às redes sociais. Que aí já têm a capacidade de decisão, digo eu, e podem, de alguma maneira, escolher se querem ou não aderir. Mas é possível que miúdos de 8 e 9 anos tenham acesso à pornografia infantil, por exemplo, a pornografia na internet. Supostamente não deveria ser possível, não é? É aceitável.
É aceitável que sejam vítimas de bullying nas redes sociais? É aceitável que sejam desinformados de todas as formas e feitios? Ainda hoje vi uma estatística, a juventude até aos 30 anos, a percentagem de jovens que leem jornais é próximo do zero. Está tudo nas redes sociais, onde são vítimas de toda a espécie de desinformação, onde os Bezos deste mundo e os Musks deste mundo tratam de os desinformar e de os manipular no sentido de que ideologicamente eles querem. Viu-se agora a reação de Musk à multa de 140 milhões de euros que a União Europeia aplicou à rede X, portanto, quer dizer, nós estamos aqui, eu nem percebo que a discussão nem sequer, a discussão para mim não tem sentido. Neste momento, quando vimos o conceito estratégico de defesa dos Estados Unidos, fala da necessidade de terminar com o desaparecimento civilizacional da Europa e apoiar os seus partidos nacionalistas, isto é, a extrema-direita. Nós, a partir deste momento, temos preto no branco que os Estados Unidos declararam a Europa como seu inimigo. E se não declararam, é a Europa que tem que ter a coragem de reconhecer os Estados Unidos como o seu inimigo principal. Muito mais que a China, muito mais do que a Rússia. Muito mais que o fundamentalismo islâmico. E como é que este inimigo nos vai tentar conquistar? Exatamente através das redes sociais que os americanos dominam. Mas voltando em particular ao caso australiano, eu bem sei que acha que isto devia ser extensivo a toda a gente, não o será, mas será extensivo a outras zonas do mundo, pelo menos para os menores? O que é que acha? Depende da coragem dos governos. E acha que terão essa coragem? Uns sim, outros não. Agora acho muito bem que a Austrália tenha dado o pontapé de saída. Por acaso não pensei que viesse dali o pontapé de saída. Agora não tenho uma dúvida de que mesmo países ditatoriais como a China, como a Rússia, vão pensar nisto, porque estamos a falar aqui da formação de uma juventude nos países. E não há dúvida nenhuma de que, além de todos os males que eu já enumerei aqui, as redes sociais são uma fonte de desinformação e deseducação das crianças, não são o contrário. E como elas vieram substituir os pais, em grande medida substituir a escola, a nossa juventude de hoje, até aos 16 anos, os nossos adolescentes e tudo, estão entregues à vontade dos programadores e dos algoritmos das redes sociais, dos senhores Bezos e dos senhores Musk deste mundo. Quem se sente confortável com isto, que diga, não proíbem, deixem de dar. Quem não se sente confortável, que é o meu caso, diz, bom, eu acho que este é o caminho, não é a única coisa, nós temos que regular as redes sociais, nós temos que ser capazes de montar as redes sociais quando elas pisam o risco, nós temos que exigir um código deontológico de comportamento às redes sociais, nós temos que exigir o fim do anonimato das pessoas que estão nas redes sociais, tudo isso é importante e é fundamental para tentar que a nossa democracia resista a este inimigo interno que está cá dentro e que é fortíssimo. Mas não chega. Temos também que formar crianças para valores de civismo, para valores democráticos e para valores civilizacionais. E não são aqueles que Donald Trump quer. E assim, com o exemplo australiano, a economia e a política portuguesa e a greve geral, encerramos mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização esteve a cargo da Ana Salomé Rita e a edição é do João Martins. Tenha uma boa semana. Nós regressamos daqui a alguns dias para uma nova análise da atualidade.